Olá, vamos fazer uma questão bem interessante. Ela às vezes é até considerada difícil, mas você vai ver que ela é bem simples. É uma questão que fornece para a gente a densidade volumétrica de cargas de um material não condutor e pede para que calcule a carga total. Olha só, vamos lá para a questão. Uma casca esférica não condutora. Por que ele escreveu não condutora? Porque se a casca esférica ela fosse condutora, todas as cargas iriam para a superfície. Então fica atento. Falou que a casca esférica é não condutora, isso quer dizer que as cargas elas podem estar ao longo, né, do material que ela é feita. Com raio interno de 4 centímetros e raio externo de 6 centímetros. Eu digo que é tipo um ovo de Páscoa, ele é oco, certo? Mas ele é esférico, né? Perfeitamente, ele é esférico. Mas ele começa, né? Tem um raio interno e tem um raio externo. Então, fazendo um desenho aqui, ó, esse aqui seria esse nosso material. Ele tem um valor de raio aqui, ó, R1, que eu vou chamar de Rzinho, e esse outro valor Rzão. Na verdade, eu vou trocar aqui essa nomenclatura, tá? Eu vou escrever que ele tem um valor R1 e um valor R2. Muito bem. A densidade de carga, chamada de ρ, que é a carga por unidade de volume, medida em coulombs por metro cúbico, tem essa expressão aqui, ó, obedece essa expressão. ρ é igual a B sobre R, onde R é a distância em metros a partir do centro da casca. E esse valor B tem valor de 3 microcoulomb por metro quadrado. Qual é a carga total nessa casca? Olha só, deixa eu te explicar aqui bem direitinho. Suponha que eu venha a pegar aqui a casca esférica que não tem nem raio R1 nem raio R2. Ela tem um raio intermediário que eu vou chamar de Rzinho. Essa casca ela tem uma espessura. Ó, eu vou colocar aqui esse desenho, fazendo aqui na mão, não é uma coisa tão fácil, né? Não tem um compasso aqui, mas dá para você entender. Essa fina casca, ok? Deixa eu terminar de pintar ela aqui. Ela tem uma espessura que eu vou chamar de DR, é a espessura dessa casca, tá? Então, fazendo aqui o desenho, essa espessura aqui, ó, vale DR. Como é que eu sei, né? Como é que eu acho a área, o volume dessa casca esférica que eu acabei de desenhar? Você pode pensar o seguinte, a gente está falando de uma esfera. Então, se eu vou imaginar assim, eu pego essa casquinha que eu desenhei de espessura DR e derreto ela. Qual é a área que ela vai fornecer? A área que ela vai fornecer é a área que ela tinha antes, que é a área da esfera. E quanto é a área da esfera? A área da esfera, né? Ó aqui, ó. Pense que eu peguei aquele chocolate e derreti esse chocolate. A espessura desse chocolate, ele é dr. E essa área aqui é a área que eu derreti, mas ela veio da onde? Da esfera. E a área da esfera tem que lembrar, 4πr². Então, se eu quero esse volume, que eu vou chamar esse volume de dV, porque ele é um infinitésimo disso, do total, ele vai ser, então, ó, a área da base, que é esse 4πr² vezes a altura, que é esse dr. Então, isso aqui, ó, é o meu dV dessa fina casca esférica de raio R, espessura dr. E aí, ele forneceu esse ρ. Esse ρ, ele diz que é a carga dividido pelo volume. No caso, seria um dq nessa fina casca esférica, tem uma carga infinitesimal que eu chamo de dq. E ela ocupa um volume que é esse dV. Então, ó, ρ é igual a QdV. Fazendo meio pelos extremos, esse dq é ρ dV, beleza? Mas, professor, eu quero a carga total. Ah, meu irmão, a carga total é simplesmente você fazer a integração, o somatório de todos esses dqs. Mas quem foi o dq? Ρ dV. Então, ó, no lugar de dq, a gente escreve ρ dV. Mas quem foi esse ρ? Olha aqui o ρ, 4πr²dr. Massa. Na verdade, o ρ não, rapaz. O ρ é essa expressão aqui, ó, B sobre Rzinho.
Ok, então no lugar de ρ eu escrevo B sobre Rzinho. E no lugar de dV é que eu escrevo o 4πr2dr. Quem é constante vai para fora da integral. Então, ó, eu já cancelo um R daqui com um R daqui. Esse 4πb vai para fora. Ficou integral de R dr. Ah, meu irmão, essa integral é fácil demais, professor. Essa integral é chamada chuchu beleza. Pois é, você decorou há muito tempo a integral de x elevado a n, não é? Então, ó, para os enferrujados, olha a fórmula aqui, ó. Essa é a expressão, mais a constante, que aqui a gente não vai nem precisar escrever. Mas só para relembrar ainda mais para os enferrujados, você já sabe, mas como falei, ó, a gente faz essas aulas, são tantas pessoas, né? Todos os níveis aí. Então, a integral de x2, x3 sobre 3. A integral de x5, como é a integral de x5? x6 sobre 6. É esse n mais 1, né? Se aqui tem 2, ó, virou 3, dividido pelo mesmo valor, né? Então, aqui, ó, x à quinta, x à sexta sobre 6. Então, quem é o valor dessa integral, né? A integral de r elevado a 1. Eu acrescento 1 na potência, r ao quadrado, e divido pelo mesmo número da potência, 2. Então, ó, a gente está encontrando que o resultado dessa integração é 4πb r ao quadrado sobre 2, isso variando de um valor R1 até um valor R2. Eu posso simplificar isso aqui, ó, vai ficar 2πb, que multiplica quem? Quando eu escrevo aqui, ó, R2 menos R1. Então, ó, tenho essa expressão na mão. A gente achou a carga? Achou. Deixa eu escrever ela aqui de novo. A carga é igual a quem? A 2πb, que multiplica quem? R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Ele forneceu para a gente o valor de B, forneceu para a gente o raio 1 e forneceu para a gente o raio 2. Esse valor de B está aqui, ó, 3 microcoulomb por metro ao quadrado. Vou escrever, ó, 3 microcoulomb por metro ao quadrado. O raio interno, que a gente chamou de R1, foi 4 centímetros. E o raio externo, que é o R2, 6 centímetros. 4 centímetros, vou colocar aqui, ó, em metro, e 6 centímetros, vou colocar aqui, ó, em metro. Então, agora a gente já tem todos esses valores. Se a gente substitui aqui, ó, a gente descobre o valor da carga. Eu fiz essas continhas com antecedência e está aqui, ó. Se eu tenho o valor de B, tenho o valor de R1, tenho o valor de R2, substitua ali, ó, que você encontra o valor da carga. Valeu!